eu assumi a CESPRO no início do ano passado, em 2019, e uma das primeiras bandeiras da nossa gestão foi exatamente a questão do acesso ao dinheiro, a questão tributária, porque a gente tem um setor cuja matéria-prima são pessoas. Então, é um setor muito caro, porque o investimento tem sempre que ser renovado, é uma coisa que você não pode interromper. Pare as máquinas. Então, o dinheiro disponível para o investimento é algo necessário, seja o dinheiro que está saindo por causa do tributo e seja o dinheiro que não está chegando de investidores, ou de investidores ou de crédito, porque não está disponível, porque há dificuldades de toda a natureza. Então, o que a gente vai falar? Eu vou falar aquilo que o Benito fez também, que a gente fez uma pesquisa junto aos nossos associados para saber qual era o cenário, né, que a gente se encontrava, porque a gente tem uma visão, às vezes, particular do nosso grupo mais próximo de convívio, mas a gente tem que avaliar. Então, os cenários das empresas de tecnologia, eu diria que são os seguintes. Aquela empresa que atende o consumidor final, que tem um B2C, né, que a gente chama, e essa empresa, em geral, teve um certo impacto, mas dependendo dos serviços que ela prestava, como as pessoas estão em casa, elas fazem mais uso da tecnologia individualmente, particularmente. Então, essa área não foi tão atingida pela crise, entendendo que as pessoas também ficaram sem dinheiro e também estão com dificuldade, mas ela teve um uso balanceado pelo maior acesso, em compensação com o menor poder aquisitivo das pessoas. Nós temos as outras empresas, que são aquelas que atendem a empresas diretamente afetadas. Tem B2C, mas normalmente B2C vertical. Então, ele atende a restaurantes, a área de entretenimento, cinemas, teatros, ou shows, eventos presenciais, empresas que atendiam salões de beleza, por exemplo. Essas foram duramente atingidas, porque se elas tinham uma vertical muito especializada, o que é uma coisa positiva do ponto de vista tecnológico, mas elas perderam todos os seus clientes. Então, é uma área que foi bastante atingida e que é um problema mais complexo, porque até o fim da pandemia, até você saber que as coisas vão se normalizar, elas não têm como continuar. Nós temos as empresas que são de tecnologia que atendem a um universo maior, são empresas de tecnologia horizontal, que atendem empresas que são indiretamente afetadas. Essas foram muitas das que o Benito falou. Negociação de valores, porque a empresa cliente, por sua vez, está tendo uma renda menor, não parou, mas tem uma renda menor, ou algumas pararam, outras não. Então, eles começam a ter uma queda no faturamento e, às vezes, uma inadimplência. Quer dizer, uma negociação, né? Quer dizer, alguns rescindiram, outros fizeram renegociação, outros não estão pagando em dia, mas tem algumas empresas que estão pagando em dia, porque são empresas talvez mais sólidas, que atendem grandes empresas, que não tiveram tanta crise. E temos as empresas que atendem o governo. As empresas que atendem o governo, nós tivemos algumas situações. Existe uma instrução normativa do Ministério da Economia que sugeriu que os funcionários terceirizados fossem dispensados, quer dizer, que o contrato fosse suspenso. O que é uma coisa bem impactante, né? Principalmente porque você tem pessoas, né? Pessoas que, de uma hora para outra, perderam suas atividades, ainda que, eventualmente, pudessem até desempenhar alguma tarefa em home office. Então, o governo deu essa instrução, o que a gente acha muito ruim, porque logo o governo que deveria segurar um pouco mais, né, esse impacto, isso foi uma das iniciativas mais imediatas. Logo no início da pandemia, você teve essa instrução do governo cancelar. Mas outros serviços que não eram necessariamente de empresas terceirizadas, de profissionais trabalhando junto ao governo, esses as empresas, os governos normalmente mantiveram, entendendo que governos estaduais e municipais, por causa da queda na arrecadação, tiveram um grande impacto também. Então, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou um corte de 25% em todos os seus contratos. Então, isso impacta bastante. A gente fez uma pesquisa para saber como que as associadas da CESPRO estavam com algumas iniciativas do governo e que muitas vezes a gente também pediu, né, junto aos governos federais, estaduais, no caso federal.
a questão daquele crédito emergencial para pagamento da folha de pagamento. Nós fizemos a pesquisa e 33% tentou obter esse empréstimo. Então, algumas realmente não tentaram obter esse empréstimo. A razão, e depois desse, uma quantidade menor, aqui, na verdade, do conjunto todo, uma quantidade um pouco menor que conseguiu. Quer dizer, dos que tentaram, metade conseguiu, a outra metade não conseguiu. E as razões alegadas por essas empresas associadas é que, o crédito não foi autorizado pelo banco. Nós sabemos que esse crédito foi dado para o BNDES, o BNDES estava cedendo a operação para os bancos. Então, os bancos privados, ou mesmo o Banco do Caixa Econômica, poderiam negociar isso com os critérios do banco. Então, alguns bancos não abriram esse crédito, não concederam crédito, porque acharam que a empresa não estava sólida, por diversas questões, até por questão de garantia, como o Benito citou. Os casos que surpreendeu é porque esse crédito para folha de pagamento vai até 2 salários mínimos. E a gente sabe que em muitos casos, principalmente na área de tecnologia da informação, existem muitos profissionais que ganham mais do que isso. E como é uma área que é forte em mão de obra, quer dizer, a mão de obra é o maior custo dessas empresas, a faixa de faturamento fica fora dos limites e você tem que complementar uma parte grande do valor concedido. Então, esse é o terceiro item aqui. A faixa de faturamento fora do limite significa que só atendia pequenas e médias empresas. Então, a grande empresa, ela não conseguiu, micro e pequena empresa, a empresa de maior porte não conseguiu acessar esse crédito. E muitas vezes ela é que mais precisa, porque ela tem mais gente, ela tem menos, o custo de demissão é muito maior. Então, ela ficou fora desse socorro do governo e, infelizmente, são empresas que estão dando muito emprego, principalmente no nosso estado. Então, é uma coisa a se pensar, porque ela gira muito dinheiro, ela gira muito, fornece oportunidades dentro do nosso estado. Tem o terceiro caso que ele não foi negado, mas o valor só foi para a folha de abril, que foi pago em maio. Então, desse período de março e abril, ainda com a promessa desse pagamento da folha, do empréstimo de folha, as pessoas ficaram, as empresas ficaram tensas, porque o dinheiro não chegou e elas tiveram que pagar ao final de março e cobrir com as despesas de abril. Muitos até pagam a folha de 15 dias, eu acho que não pode ser feito assim, só pode ser feito no final do mês. Então, isso gerou uma certa tensão para as empresas que fizeram essa solicitação. E outros simplesmente não tiveram a resposta do banco. O banco disse ainda está em processamento e não cedeu. Isso, a gente teve vários empresários que nos consultaram, perguntando o que podia ser feito, e o BNDES falou, não, toda a gestão do crédito é feita pelo banco parceiro, então a gente não tem gerência. E fora as questões do faixa de faturamento e valor que foram definidas pelo governo federal. Outra coisa que a gente pesquisou é se a empresa vai adiar o pagamento do tributo, que foi uma oportunidade. A gente fez até alguns eventos na SESC, que eu vou falar depois, orientando os nossos associados, o público em geral, porque foram eventos abertos, sobre as questões trabalhistas, que foram citadas aqui pelo Benito, questões de adiamento do pagamento de tributo que foram oferecidos. E os especialistas davam recomendações, eram especialistas externos que estavam lá dizendo o que sugeriam ou não. Nesse caso de pagamento de tributo, nos eventos que nós fizemos, os especialistas sugeriram que adiasse, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Nesse caso de pandemia, realmente a gente não sabe quanto tempo a gente vai levar, então ele recomendou que isso fosse feito, sim, esse adiamento, mas que a contabilidade estivesse bem ciente que esse dinheiro ainda era devido e que futuramente ele vai ter que ser pago. Mas para uma emergência nesse momento seria interessante adiar, mas não passou muito da metade que aderiu a esse adiamento. A gente, nessa pesquisa, perguntou o que é que vocês querem que a gente atue, como representantes da associação, junto aos governos, etc., o que a gente poderia trabalhar. E a redução do ISS foi um ponto bem importante, principalmente porque a maioria dos associados está aqui na cidade do Rio de Janeiro, na capital.
Foi falado também do adiamento do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro, que não entrou no pacote do governo, então eles pediram que a gente pudesse pleitear isso também. E a questão do IPTU, principalmente em certas regiões da cidade do Rio de Janeiro, que o IPTU é um valor muito alto, comparável ao aluguel. Em muitos lugares, o IPTU mensal é comparável ao valor que se paga de aluguel, até porque o valor de aluguel está caindo e praticamente esse IPTU é um valor muito alto. E ele falou, poxa, mas a gente não está nem usando esse espaço mais, porque a gente fomos todos para home office, e isso está muito pesado. A gente também está encaminhando esse pleito à prefeitura. A gente também perguntou uma coisa. Vocês gostariam de ajuda de outras empresas da ACESP e vocês gostariam de oferecer ajuda? E talvez essa pergunta, tendo sido muito genérica, porque também a gente não sabia que tipo de ajuda a gente pode dizer que os outros vão oferecer, porque não seria uma ajuda da ACESP, sim das empresas entre si, as respostas ainda não teve uma linha uniforme. Teve muita oferta de ajuda e teve muito pedido de ajuda. Mas a gente ainda tem que fazer novas iniciativas para entender que tipo de ajuda. Eu até tinha pensado em ajudas de investimento, quer dizer, uma empresa investir na outra, fazer fusões e aproximar essas empresas, mas as coisas não ficaram muito claras nesse pedido. A gente está ainda com esse formulário de pesquisa em aberto e sempre mandando para os nossos associados, porque pode ser uma oportunidade interessante que um ajudar o outro. Como é que a gente está trabalhando o enfrentamento dessa pandemia? Bem, as empresas conseguiram rapidamente ir para home office. Apesar do que citou o Benito, da dificuldade de infraestrutura e rede, a maioria dos funcionários conseguem trabalhar em home office com tranquilidade. Eu diria que o que foi mais citado entre as empresas, nos eventos que nós organizamos, nos grupos que nós organizamos, é que os funcionários que tinham nas empresas um desktop, um computador, passaram a usar seus computadores de casa. E isso, muitas vezes, não tinha performance, não conseguia fazer conexão o tempo todo. Isso era um problema. Já algumas empresas que os funcionários tinham seus próprios laptops, levaram, também podiam ter algum tipo de dificuldade, mas era mais fácil de lidar. E outras empresas que tinham desktop autorizaram seus funcionários a pegar o desktop e levar para casa para fazer esse trabalho. Aparentemente, o home office está sendo um sucesso. Quer dizer, as empresas têm dito que o resultado está sendo bem positivo, elas não tiveram interrupção no seu serviço porque o home office não funcionou a contento. E aí nós fizemos vários eventos falando de bem-estar, falando de questões trabalhistas, falando de operação de software a ser usado para home office, como controlar ponto, como controlar a participação, às vezes nem um ponto, mas a participação no funcionário no momento, na hora de trabalho, né? De um com o outro. Então, se falou várias coisas e nós criamos um grupo dentro da ACESP para citar esses assuntos. E foi criada também uma campanha de enfrentamento e que a gente falou que é entre uma resiliência, a resiliência e a resistência. Então, nós devemos salvar a nossa empresa nesse momento, se preocupar em segurar esse dinheiro que, eventualmente, algumas empresas ainda têm, né, porque não sofreram tanto assim, mas pedir descontos ao seu fornecedor, cancelar algum contrato que naquele momento não está sendo usado, ou a gente tem que pensar no ecossistema que logo, logo vai ser necessário de novo, porque a pandemia vai acabar, a gente não sabe quando, mas é certo que ela vai acabar, é certo que vamos ter tratamento, essa situação ela é provisória. E comprometer o nosso ecossistema de trabalho. E a nossa campanha é em preservar o nosso ecossistema de trabalho. Pedir a conscientização das empresas que têm condições de continuar mantendo os contratos, não só com seus funcionários, mas com os seus fornecedores, seus parceiros, que o façam, para que, quando houver a retomada pós-pandemia, o ambiente não esteja totalmente deteriorado. E aí você, às vezes, não vai conseguir recuperar. E isso é muito importante para empresas altamente especializadas, porque nós vimos
Aí, nesse episódio da pandemia, que a gente não tinha no Brasil fábrica para máscara, não tinha fábrica de respirador, não tinha uma série de coisas, porque isso vinha de fora. No momento que a gente agora não cuidar das empresas que nos prestam serviços especializados, porque eventualmente elas não estão sendo usadas, né, para uma determinada atividade, elas vão morrer, porque elas só fazem aquilo, né? Elas são muito especializadas. E aí você não vai ter mais recursos para, dentro do ambiente local, conseguir esse serviço. Então, a gente está apoiando essa campanha de manutenção do ecossistema, porque é estratégico. É muito importante. Aí, quando a gente começou esse grupo e começou a fazer um trabalho falando de home office, falando de saúde, veio a ideia, vamos criar um programa que vai ao ar todas as terças e quintas. Estou com pouco tempo. Foi agora que ela deu um tempão? Agora, que bom. Agora. Todas as terças e quintas, falando de assuntos que estão ligados à pandemia. Então, falamos de governo digital, de paradigmas do home office, chamamos CIO, chamamos o presidente do Centro de Operações Rio, falamos de vários assuntos e atraiu muita gente, não só nossos associados, mas gente de outros estados, para participar, para debater a respeito desses assuntos que são tão importantes. Então, até sugiro a vocês que acompanhem a nossa programação, que fica no Simpla, então vocês podem procurar a CESP RJ e vai ver a programação de todos esses encontros, todas as terças e quintas às 17 horas. Eu não vou mostrar tudo, não, mas assim, são alguns exemplos, está tudo no YouTube, todos aqueles que já passaram. Como será o futuro, né? Como as oportunidades que vamos ter. Então, nós teremos mais um home office, porque o trabalho em home office foi adotado por todos. E aí, alguns gostaram muito, outros não gostaram tanto, mas certamente essa prática vai ser mais usada. Nós teremos mais reuniões remotas, porque as pessoas muitas vezes exigiam que a gente fosse fazer um encontro, uma reunião presencial, olho no olho, que é sempre bacana, olho no olho, mas a gente se acostumou a usar reunião remota, a gente aprendeu a tecnologia, a gente está craque nisso. Então, é uma coisa que a gente vai começar a fazer com mais frequência, isso é uma oportunidade também. E a TI, sem dúvida alguma, está com mais força. A gente descobriu que as nossas empresas são extremamente importantes para o ecossistema. E, independentemente de a gente estar ganhando mais ou não, que eu acredito que ninguém esteja ganhando mais, a importância desse serviço que a gente está oferecendo, ela já não é mais discutida e não é mais debatida. Isso a gente está convencido que somos muito importantes. E aí eu diria, como o Rio de Janeiro pode se beneficiar desse momento? Eu acho que com a implantação no home office, eu não tenho dúvida que as pessoas gostam de morar no Rio de Janeiro, apesar das citações de violência. É um lugar muito agradável, um lugar com muita oportunidade, com vistas maravilhosas, com mar. E muita gente sai daqui por causa de oportunidade de emprego. Eu acredito que as pessoas podem começar a voltar para cá, porque os empregos vão aparecer mais remotamente, elas vão continuar podendo desempenhar suas atividades fora da sede das empresas ou das filiais, onde elas estiverem. Por outro lado, nós corremos o risco de perder a nossa força de trabalho, porque eles serão contratados também por outras empresas de fora. Nós teremos a oportunidade de oferecer mais das nossas soluções para o mundo, porque o mundo está, sem dúvida alguma, mais conectado. Tanto a partir da capital do interior, quer dizer, o interior pode contratar de outras empresas que estão na capital e as empresas da capital em outros estados, em outros países. Da mesma forma, outras empresas também farão concorrência de forma mais importante. Mas no momento que o Rio de Janeiro estava numa situação um pouco desfavorável, eu acho que a gente tem mais a ganhar do que a perder nesses aspectos. Nós temos uma outra questão, nós temos eventos mundiais que a gente pode oferecer online, e a gente vai oferecer agora um evento chamado Cities of Tomorrow, primeira versão online, e nessa oportunidade vamos ter um público do mundo inteiro e palestrantes do mundo inteiro, então é muito bacana, e isso também é uma forma de chamar atenção para o Rio de Janeiro, do que a gente tem tecnologia, a gente tem grandes eventos, como a gente já fazia antes, mas às vezes não tinha visibilidade externa. Vamos às conclusões, porque eu estou atrasada. A gente sabe que esse negócio do que vai acontecer é muito difícil. Mas eu acredito que nós temos uma grande oportunidade.
A tecnologia mostrou seu valor e a sociedade está vendo isso, porque às vezes a gente reclama que o político, né, o deputado, o vereador, o prefeito, o governador ou o presidente da República não veem como a gente é importante, como esse setor é importante. Mas eu acho que agora, mas eu sempre disse, poxa, mas o governante e o legislador não veem porque a sociedade não vê. Agora eu acho que a sociedade está vendo com mais clareza a importância da tecnologia, não aquela tecnologia básica, mas a tecnologia de conexão, de serviço, de funcionamento. Os negócios locais, que a gente sempre tocou nessa tecla, precisam se reinventar, precisam adotar práticas digitais, tiveram que fazer na marra isso. O que isso é muito bom, porque dá mais robustez mesmo ao negócio de rua, porque ele precisa vender para o mundo todo, porque o mundo todo está vendendo para a gente aqui. Então, acho que o Rio de Janeiro começou a acordar para esse fato. As campanhas de resistência e não de resiliência, a gente não está deixando se levar e aguentando, a gente está resistindo, a gente está fazendo coisas para manter a economia, estão tornando as associações e a união mais forte. Então, a sociedade está reconhecendo o companheirismo, um ajudando o outro. Eu acho que isso vai ter muitos resultados positivos. Agora, como falou o Benito, a Lei 8795 de 2020, ela fala sobre a tributação do ICMS. Inicialmente, ela tem como pano de fundo a não sonegação no caso de compras digitais, né, em portais digitais, entregas, etc. Mas lá em determinado momento da lei, ela fala sobre tributação de ICMS sobre o software. Isso ficou meio apagado, não ficou claro. Alguns deputados com quem a gente falou nem perceberam assim, mas não ficou muito evidente para eles que isso estava sendo tratado nessa mesma lei. E, de repente, a gente se viu de frente a uma tributação, uma bitributação do software que hoje é tributado como serviço e que vai ser como ICMS. Nós fomos chamados para uma reunião para falar do assunto dessa lei, mas a reunião junto à Secretaria de Fazenda não falou sobre o aspecto do software, somente sobre a questão da sonegação, que é o ponto principal, né? Eu diria assim, a capa dessa lei. Mas a gente, nessa reunião, inclusive, estavam presentes a ABS, a Brasoft, não só a CESP. E demonstra que está todo mundo muito preocupado com como que isso vai ser implantado e que riscos a gente vai ter. Não é a hora de a gente estar preocupando em ter mais uma tributação. Veja bem, é muito dinheiro que uma tributação simples já faz. Duas, uma em cima da outra, é gravíssimo. Então, a gente deixar de pagar ou, de repente, receber orientação, paga um só, porque é esse que você se aplica, e depois receber uma multa que viabiliza o seu negócio, também ninguém pode continuar. Então, as ações para o futuro seriam: acho que as prefeituras devem investir na manutenção dos negócios locais, isso é muito importante, igualando a cobrança de ICMS aos patamares das demais cidades do mesmo porte. A gente não pode ter uma discrepância aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ficar atento a isso, isso é muito importante. Devemos manter o estímulo à digitalização dos pequenos negócios e comércios mesmo de rua, porque é isso que vai dar sobrevida a eles. A rua não vai mais pagar ninguém. A rua serve como vitrine, serve como referência às pessoas próximas, mas a gente vai ter que continuar vendendo online, porque é isso que vai dar sobrevida aos negócios. Nós devemos valorizar, inclusive, os negócios locais. E devemos aproveitar a conexão mundial para expandir as fronteiras dos nossos negócios. Isso é essencial. Nós estamos mais conectados, então agora é hora de vender para todo mundo. E aproveitar o momento para contratar também, fora do Rio de Janeiro, bons profissionais, pessoas expoentes, para melhorar cada vez mais a nossa qualidade de serviço. Então, deixa eu só deixar o contato da CESP com vocês no LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram.